Fala, meus amigos! Fala Lusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo. O Mengão, galera, que já desembarcou em Doha, no Catar. É exatamente isso, o Flamengo já está lá, né, no Catar, aonde vai ser o jogo, né? O Flamengo vai jogar contra o Cruz Azul do México e também, lógico, com possibilidade de chegar à grande decisão contra o time do PSG. O Flamengo que inclusive vai ficar hospedado num hotel, olha, muito luxuoso. Vou mostrar para vocês inclusive algumas imagens desse hotel no final desse corte. O hotel, galera, onde tem diárias ali que podem chegar até 40 mil reais por dia, meus amigos. É isso aí. Você vai ver o luxo que é o hotel que o Flamengo vai ficar lá no Catar. No final do vídeo eu mostro para vocês. Porque antes, vamos acompanhar a galera do Troca de Passes elegendo a seleção do Campeonato Brasileiro. É exatamente isso, né? Os caras ali escolheram os melhores jogadores, né? Os 11 melhores, os 11 jogadores ideais da seleção do Brasileirão. E aí você vai poder botar nos comentários se você concorda, se você discorda, quem você colocaria ali no lugar de quem. Então vamos acompanhar quem eles elegeram, né, ali para essa seleção do Campeonato Brasileiro. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação do sino e claro, né, deixa aí o seu like para ajudar no crescimento do trabalho. Agora vem comigo, bora pro vídeo. Vamos falar sobre futebol, sobre Campeonato Brasileiro. Vamos eleger hoje aqui no Troca de Passes. É claro que ainda tem a rodada final para ser jogada, né? São 9 jogos amanhã, completando o Campeonato Brasileiro. Mas já vamos fazer aqui, porque não vai mudar a seleção a última rodada, vamos eleger. E essa é realmente maneira democrática, porque nós vamos eleger juntos a seleção do Campeonato Brasileiro. Qual é o 11 sendo titular do Campeonato Brasileiro? Eu sei fazer isso democraticamente. Aqui exatamente. Então nós vamos eleger a seleção do Campeonato Brasileiro, posição por posição. Vocês aí de casa fiquem à vontade para participarem com a gente, façam as suas sugestões, deem os seus palpites, tá bom? Hashtag troca de passes, já tá aqui embaixo, ó. Hashtag troca de passes. Vai lá no X, no Twitter, mandem as suas mensagens pra gente, queremos ouvi-los, tá legal? Eu tô aqui com o Carlos Eduardo Mansur e com o Alex, e vamos falar muito sobre o Campeonato Brasileiro, que já teve um jogo animadíssimo para abrir a última rodada do Campeonato Brasileiro. Mais cedo, lá no Maião, em Mirassol, o Mirassol terminou a sua participação no Campeonato Brasileiro, a primeira da história, da seguinte maneira, sem perder. O Mirassol termina o campeonato de maneira invicta, jogando como mandante. Hoje, num jogaço, 3-3, Mirassol e Flamengo. Ao longo do programa, falaremos sobre esse jogo. O Flamengo atuou com seu time sub-20, recheado com alguns do elenco principal, tá certo? Vamos falar mais alongadamente daqui a pouco no programa. Tudo bem, Mansur? Boa noite. Boa noite. O que esperar dessa última rodada? Acho que a grande expectativa é para saber quais serão os dois times rebaixados para a Série B do ano que vem, né, Mansur? Bem-vindo. Valeu, Felipe. Alex, todo mundo que assiste ao Troca. Se tivermos jogos parecidos com o Mirassol e o Flamengo, vai ter torcedor infartando, né? Vai. Porque com tanta coisa em jogo... Mas os que não estão envolvidos se divertindo muito. Vão se divertir muito. Porque se a rodada do se o Campeonato Brasileiro tivesse pelo menos um jogo como esse por rodada, era absolutamente espetacular. 33 finalizações, 6 gols, 14 finalizações no alvo. O jogo foi animadíssimo também porque não tinha tanta coisa assim em jogo. Uma amistosão, né? Agora, amanhã, se tem muito jogo, vai ser difícil. O Botafogo e Fortaleza é um jogo que coloca uma partida que coloca muita coisa em jogo para os dois lados e nas duas extremidades da tabela. Fluminense e Bahia é um jogo que tem uma característica decisiva. O jogo do Santos, o jogo Ceará e Palmeiras, embora para um lado só esses dois jogos, mas tem muita coisa colocada em jogo. Enfim, Vitória e São Paulo, que provavelmente num barradão muito cheio e com um ambiente espetacular, vai ser difícil escolher o que assistir. Inter e Bragantino, esse sob um ambiente, imagino, muito drama, pesado. Tensão. Vai ser uma rodada duríssima aí, principalmente para os times envolvidos na disputa contra o rebaixamento. Tudo bem, Alex? Boa noite. Bem-vindo ao Troca de Passes. Boa noite. Very good, very well. Você tá bem? Bem. Eu tô bem também. Prazer estar contigo, com a do Manso, com todo mundo que tá em casa. Rapaz, esses times aí que tá para cair, para dormir hoje, essa ansiedade de jogar ali às 4 da tarde, calor em todo lugar deve estar, mas
Lá pro Nordeste vai tá um pouco pior, mas, cara, tá nessa situação aí, não é fácil, não. Pra quem não vai jogar valer mais nada, vamos dizer, puxa vida, os caras queriam ter férias, né? Assim, folga, porque já não vale mais nada. Até o jogo de hoje foi legal, porque foi o Sub-20, né, do Flamengo. Cada com vontade. Foi animado, por isso que fez o jogo animado, e o Mirassol jogando em casa, quer ou não, né? Poxa vida, tá curtiu o campeonato até o último instante. Mas amanhã, realmente, atenção e o fechamento amanhã que feche esse campeonato, porque nós não vamos tá aqui trabalhando no caso, mas vamos tentar estar atento nos jogos, né, cara? Quais são os jogos que não colocam nada em disputa? Corinthians, né? Não, Nada, assim, nenhum. ou pouca coisa. Corinthians e Juventude. Corinthians e Juventude talvez seja Grêmio, o pior Sport. Atlético e Vasco. Grêmio Sport? Atlético e Vasco já não vale mais. Atlético e Vasco não é só questão de sul-americano. Então, aí, pois é, porque o Diego coloca pouca coisa em jogo. E Sport e Grêmio, né? Também mesma coisa, é verdade. São só 3 jogos. Nesse sentido, é boa rodada ainda, né? Para o final do campeonato. Boa rodada. Muito boa jogo rodada, valendo muita bastante. coisa importante. Muita coisa em jogo ainda. Antes da gente chegar na rodada final, vamos fazer aqui a nossa seleção. Antes a enquete, ó. Tá aí no ar para vocês. Vocês podem apontar a câmera do celular, né, do smartphone, para o QR Code que tá ali na sua tela, no canto baixo. Acertei hoje de primeiro, ó. Aqui, ó. É porque fica invertido, viu, moço? Verdade. Aqui, ó, tem o QR Code, tá bom? O Eugênio tá falando que eu podia fazer com essa mão aqui. Não, mas eu gosto dessa aqui, eu tô com dor no ombro aqui também. Então vai com essa aqui, ó. Aponta a câmera. Também dói? Então eu vou te falar. Se eu fosse falar o que tá doendo aqui ao longo do programa, eu ia terminar o programa. Eugênio, se ele pegou meu telefone hoje para pagar a coisa lá enganado, pensando que era o dele, imagina se ele vai fazer com o braço certo. Então aponta a câmera do seu smartphone pro QR Code que tá aí na sua tela e faça o seu voto. Então você tem que dizer o seguinte: quais, principalmente qual, né? Você vai poder votar em um, mas qual desses 5 times você acha que não vai escapar do rebaixamento? Você tem que votar em um que você tenha quase que a convicção de que ele vai cair. Como a situação do Inter é tão pior que a dos outros, né? 68% já, começo do programa, muita gente votando no Internacional. Então a situação é dura do Internacional. Ao longo do programa a gente vai mostrando as parciais para vocês e quando estivermos lá no final, a gente fecha a enquete com a opinião popular, tá legal? Enquanto isso, vamos começar a falar sobre... Como é que é, Eugênio? Exatamente. Podem ficar à vontade aí na hashtag troca de passes para vocês também fazerem as críticas aqui às nossas escolhas, né, para a seleção da rodada. Sei que vai acontecer, né? É inevitável. Então vamos começar. Começamos pelo começo. Certo, Mansur? Pode ser assim? Pelo começo, claro. Vamos começar com o goleiro, então. Olha, você sabe que a incumbência aí de formular... Não ia escapar, né? Não, assim, eu tive que dar as opções. Mas se vocês podem ficar à vontade, caso vocês tenham um voto que não esteja na... Porque por quiser acrescentar algum... Isso, né? Porque se lembrar de algum... Para a ilustração ficar e caber direitinho no nosso telão, não dá para colocar 5, 6, 7 opções para cada posição. Então, em algumas posições ali tem 3 opções, né? E eu tive dificuldade para escolher 3, porque havia outras opções para serem colocadas para a gente votar. Então, se vocês escolherem um jogador eventualmente que não está entre os que a gente pré-selecionou, fiquem à vontade. Tá legal? Vamos começar com a posição de goleiro. Confesso que essa já é uma que causou dúvidas para fazer a escolha dos 3. Eu coloquei esses 3 aí, ó. Walter... do Mirassol, Rossi do Flamengo e Lucas Arcanjo do Vitória, que até se contundiu no final do campeonato, não está participando da reta final. Poderia ter aqui o Cássio, por exemplo, poderia ter o Everson, entre outros goleiros, né? O Brazão, o Volpe, o Rafael. O Volpe pegou muito. Rafael do São Paulo. Então, havia uma lista enorme para a gente selecionar de goleiros e me causou dúvida. Mas acabei optando por esses 3 aí para ir para a nossa reta final. Começo contigo, Mansur. Qual será o seu voto para goleiro? Eu vou manter o critério que me norteou ao longo das eleições da seleção da semana. Das eleições, não. Das minhas contestações à seleção da semana. Isso. Do Felipe Diniz. E era um voto estatístico. Eu sei que hoje a posição de goleiro envolve várias outras coisas, inclusive participação na construção de jogadas. Sim. Mas eu usei como base o número de gols que cada goleiro evitou. Como é que isso é medido? Você pega todas as finalizações no alvo
no alvo, ver as probabilidades delas se transformarem em gol e os gols efetivamente tomados. Isso mostra quantos gols o goleiro evitou. E o Walter é, com muita sobra, o maior número do campeonato. Ele evitou sozinho algo entre 12 e 13 gols. Então, para mim, ele é o goleiro. É legítimo e importante toda a característica do goleiro hoje para jogar com o pé. Mas, primordialmente, a escolha de um goleiro é realmente... E o número dele... Senão ele faz participação para tantos gols e evita... É que assim, para alguns times é muito importante jogar com o pé, para outros um pouco menos. E outra, depende do... E alguns goleiros, claro, por melhores que sejam, eles também trabalham menos, ou pelo jeito do seu time jogar, ele é mais protegido, enfim. Então, se você pega um goleiro diferente do Rossi do Flamengo, sem a característica dele com o pé, talvez todo o jogo do Flamengo ficasse comprometido, em certa medida. É verdade. Então, eu nem gosto de botar tanto na balança essas coisas, que eu acho que, assim, acho que tudo é importante, mas foi um critério que eu usei e decidi por ele. E aí, Alex, tá com o Mansur ou o seu voto é outro? Não, eu tô com o Mansur. Tô com o Mansur. O segundo desse daí, de repente, você pegou os dados? Eu tinha, mas acabei Cara, porque se for falar do Volpe, cara, o Volpe, ele também ele deve ter... Brazão, verdade. Ele cometeu algumas falhas ao longo do campeonato. Mas o que ele Mas pegou... ele pegou muito. É, o que o time exigia muito que ele pegasse. Aquelas defesas que parecem impossíveis. Mas eu acho justo. Os números, eu acho que não mentem nesse sentido, né, cara? Mas a briga... Aí tem um lado legal de você for ver isso, né? Porque nós estamos falando aqui de repente, 8 goleiros, 10 goleiros. Aí a gente está colocando numa lista que foram espetaculares, né, nessa linha. Mas acho que eu fico com o Walter também. Ainda tinha, por exemplo, Hugo Souza, Carlos Miguel, né? Fez um bom campeonato. O Everton. O Carlos Miguel ainda jogou pouco, né? Então tinha bastante gente pra gente colocar. E felizmente temos bons goleiros no Campeonato Brasileiro. Então tá, Walter, também vou de Walter, então vira uma unanimidade aí. Walter é o goleiro da nossa seleção. Vamos para a posição de lateral direito. Quais foram os 3 laterais que a gente selecionou? Vamos colocar aí na tela. A gente também conhecido como eu. Paulo Henrique, do Vasco, Samuel Xavier, do Fluminense, Lucas Ramon, do Mirassol. Também havia outras opções, né? William, do Cruzeiro, que aliás ele é contestado por parte da torcida. Né? Mas aí tem uma questão, muitas vezes parece que é carisma, é algo, não sei, que torcedor brasileiro, a gente já viu muito isso, né? Mas que ele foi convocado, pô. A seleção. Né? Então não é à toa. Ele realmente foi algo importante, sim. Tanto que ele tinha o Fagner no banco, o Fagner até jogou alguns jogos, depois o Fagner não jogou mais, né? E aí são os 3 selecionados. Começa contigo, Alex. Você vota num dos 3 ou tem outra opção? Puxa vida, hein, cara. Eu vou de Paulo Henrique. Eu vou de PH. Eu já me adianto aqui e também vou de Paulo Henrique. Então, acho que o campeonato dele, a reta final não foi do nível do melhor momento dele, mas foi pelo brasileiro que ele chegou à seleção com atuações boas, inclusive em momentos que o Vasco não era um time tão ajustado, aliás, nem terminou também não sendo tanto na reta final, mas melhorou. E tem 8 assistências no campeonato, que é um número importante. Expressivo, né? Número expressivo. O Fabiano do Ceará fez um ótimo campeonato. Fez bom campeonato, ótimo verdade. Campeonato, se a gente for então pegar fechamos mais no nomes, Paulo né? Henrique? Fechamos. Então tá, Paulo Henrique do Vasco é o nosso... E num nível muito parecido, assim, né? Assim, muito próximos deles, né? O Lucas Ramon fez um grande campeonato. Muito bom. Samuel Xavier, muito regular no Fluminense, né? Já há bastante tempo. Um jogador muito inteligente, especialmente com a bola para jogar, né? Varela fez um bom campeonato, poderia. Então, Paulo Henrique do Vasco é o lateral direito. Vitinho, né? Não pode deixar de ser lembrado, que também foi convocado algumas vezes por isso. Né? Vamos aos zagueiros, então. Temos mais opções para a posição de zagueiro, afinal de contas... São 2. São 2, exato. Então temos Fabrício Bruno, do Cruzeiro, Léo Ortiz, do Flamengo, Léo Pereira, do Flamengo, Gustavo Gomes, do Palmeiras, Thiago Silva, do Fluminense e Gemes, jogador do Mirassol. Maria, hein, cara? Então vai, Alex. Escolher 2? Escolhe qual é a dupla. Escolhe a você dupla queria jogar com 3 zagueiros. Não dá pra fazer uma linha de 4 zagueiros? Rapaz do céu, cara. Não, o Léo Pereira, eu não tem como, acho que não colocar o Léo. Meu Deus do céu, é nível alto, né, cara?
E tem ainda a questão do Gêmeos, que é... Puxa vida, cara. Jogou muito. Jogou muita bola. Como ele é jovem. Lá, hein? É duro, né? É, filho. É difícil, não é mole, cara. não. Essa é difícil mesmo, assim. Qualquer dupla aí seria boa escolha, né? Vamos pôr Léo Pereira e Thiago Silva? Léo Pereira? Eu vou de Léo Pereira e Fabrício Bruno. Pode ser. Fabrício fez um grande campeonato. Então, Léo Pereira, de qualquer maneira, já está eleito. E você, Mansur? Eu vou de... Vai dar... Vai dar um empate? Vai dar empate na outra, porque... Tá bom, a gente decide com a produção aqui. Eu vou pelo critério de prestigiar a dupla. Evidente que não foram só eles, é todo um conjunto, mas o Flamengo teve números defensivos muito expressivos. Sim. E eu vou com a dupla do Flamengo, Léo Ortiz e Léo Pereira, além da participação que eles têm na construção de jogadas do Flamengo. Sim. Então, eu vou com os dois. Então, temos uma decisão para fazer aqui. A produção nos diz aqui. Eugênio, decide aí para nós, então. Léo Pereira com Fabrício Bruno, Léo Pereira com Léo Ortiz ou Léo Pereira com Thiago Silva? Ou com Gêmeos. Então vamos fazer. Então tá, vamos essa. Bom, vocês na hashtag troca de paz, vamos mandar pro público. Então, vocês têm até o fim da votação, a gente vai contar aqui, nossa produção vai contar os votos de vocês. Vocês têm até o fim da votação. Boa solução. Até o fim da votação para mandarem na hashtag troca de passes. Quem é o zagueiro que deve jogar ao lado do Léo Pereira? Porque o Léo Pereira tá eleito. É o Gêmeos. Os três. Não. Então vocês escolham na hashtag troca de passes, mandem o seu voto, tá Acho legal? que é o Gustavo Desses Gomes. zagueiros que estão aqui. Pode ser Fabrício Bruno, Léo Ortiz ou Thiago Silva. Não adianta votar no Gustavo Gomes e no Gêmeos, porque eles não levaram nenhum voto, então já perderam, tá bom? Então é o público quem vai decidir o companheiro. E curioso que a minha outra opção ao Léo Ortiz era o Gêmeos, e não o Fabrício Bruno ou o Thiago Silva. Fica muito... Até que é muito seria muito, aí. mas é muito justo colocar o Gêmeos. Então vamos pôr o Gêmeos, o Léo Pereira e Gêmeos. É o seguinte, vamos à posição de lateral esquerdo. Isso também foi difícil assim, de escolher os nomes, porque eu acho que o eleito já está bem claro esse ano, né? Eu tenho a impressão, vamos ver se vocês vão me surpreender. Kaique, do Cruzeiro, Luciano Juba, do Bahia e Reinaldo, do Mirassol. Eu vou fazer o meu voto, então, dizendo que eu acho que o Kaique vai ser o melhor dos três. Então, o Kaique vai ser o melhor dos três. E, por exemplo, eu acho que, pensando em seleção brasileira lá na frente, eu acho que o Kaique vai ser convocado em algum momento, não para essa Copa, talvez, que já não dá mais tempo, já estamos aos 45 do segundo tempo, mas acho que no próximo ciclo o Kaique fatalmente vai ser convocado. Provavelmente. Muito bom jogador, assim, ele é muito completo. Porque seguindo a evolução, é jovem, tudo. Quanto na parte ofensiva. Mas o lateral do campeonato, para mim, é o Reinaldo. É difícil fugir disso. O impacto que ele causou no Mirassol é enorme, né? Lógico, o Juba também é muito próximo. Se fosse colocar, eu acho que a lista vem de Reinaldo, Juba e... São três situações bem distintas aí. Um é uma projeção de futuro brilhante, que é o Kaique. Outro, acho que é atingir uma maturidade de carreira, no caso do Juba, com essa duplicidade de função, né? Participando da saída de bola, virando um meia, por vezes ultrapassando pelo lado. Então, com uma questão tática de muita polivalência. Como referência, né, Manso? Na posição, no Bahia, como um jogador-chave do time, né? E sendo convocado para a seleção brasileira, inclusive. Perfeito. E o Reinaldo, no momento que talvez a gente nem já tivesse a expectativa de que o campeonato dele fosse ser tão brilhante, né? Ele teve desempenho e números absolutamente espetaculares. São 13 gols, 6 assistências. 13 gols para um lateral no Campeonato Brasileiro. Por mais que bata pênalti, ele tem que ser muito eficiente. Outra, em participações de gol. Aí que tá o detalhe. Ele tem muito... Daí é cruzamento, é lateral. Né? O Juba também deve ter uma quantidade boas de gol, mas não pode deixar de falar de Alexandro. Eu acho até que o Marlon no Grêmio, quando ele foi, que ele foi um ótimo lateral. Se a gente for tentar lembrar de mais alguém... 6 gols e 4 assistências. Então, 10 participações em gols em 30 jogos. Bastante bom número também. Não é à toa que foi convocado para a seleção justamente para fazer justiça a isso, né? Eu acho que é por aí, né? É Reinaldo? Eu acho que tem. Piquerez, você não pode deixar de falar, igual eu falei, Alexandre, enfim, são nomes que realmente foram bem. É isso aí, então? Isso. Então vamos lá. Reinaldo é o lateral esquerdo da seleção do campeonato. Olha, já temos 2 jogadores do Mirassol, hein? E quase 3, hein?
2 jogadores do Nossa! Então, 2 jogadores do Mirassol na seleção do campeonato até aqui, certo? Vamos ao meio-campo agora. Agora a gente vai para uma posição que eu não consegui decidir até agora, mas vamos lá. Eu vou votar, mas até agora... Depende, vamos jogar com 2, com 1, com... Enquanto isso, a nossa produção está contando os votos dos zagueiros aí, né? Para estarem... Qual zagueiro vai estar ao lado do... Eu acho que vai acabar dando... Vai acabar dando a sua dupla ou vai acabar dando Léo Pereira e Gêmeos aí. Olha, a gente separou volantes e e meias, armadores, né? Aqui estão os volantes. Vamos eleger um volante? Como é que você quer fazer, Mansur? Um volante e 2 meias, né? Vamos. Então vamos padronizar. Você fez a sua seleção faceirinho o campeonato inteiro. Exatamente, Não você vai tem mudar razão. o estilo. Depende, cada um vota no que quiser, ué. Não, mas é um volante para padronizar, um volante e 2 meias para não dar confusão. Aqui estão as opções de volantes. Mesmo o Arthur tendo jogado menos, né? Chegou na segunda parte. Não seria injusto pela qualidade dele, impacto grande, mas foram 13 jogos só, né? Então, 13? Só 13. Então, ainda assim, causou grande impacto aqui no futebol brasileiro. O Jean Lucas também. Como é que você vai pôr 2? Posso começar? Pode. Eu já começo, eu exponho a minha dificuldade. Para mim, o melhor jogador... Assim, a gente tem aqui um Jean Lucas que chegou à seleção brasileira. O Arthur mudou o patamar do Grêmio, ajudou a melhorar o Grêmio, com bastante impacto no jogo. O Lucas Silva foi muito bem num Cruzeiro muito forte. Tanto que a vinda do Wallace, que é um belíssimo jogador, não se estabeleceu. Jogar por causa dele. Não jogou. Agora, para mim, o Jorginho é um patamar acima deles, em termos de qualidade técnica mesmo, de experiência. Aí eu fiquei na dúvida. O Arthur jogou pouco, 13. Sabe quantos jogos o Jorginho foi titular do Flamengo? Falar isso. 15. É isso. Ele entrou em outros 3 jogos, dá total de 18. Mas também não é uma... Eu fiquei pensando, qual é a régua, qual é o corte da gente para a gente colocar numa seleção? Pois é. E aí isso me gerou uma dúvida sobre o voto. Eu tenderia a escolher jogadores a partir de metade do campeonato. Mas eu acho que o nível técnico do Jorginho é tão alto e a qualidade dele de jogo e do que ele representou para o Flamengo na segunda parte da temporada foi tão grande que eu continuo indo com ele, mas achando que são bons os argumentos contra a indicação dele para a seleção. Quem poderia estar aqui também é o Martinelli. Martinelli era o meu outro nome. O Martinelli, de novo, né? Fez um grande campeonato brasileiro, é um dos melhores que temos na posição. Que bom, do e a Brasil gente... também. E é um lado, sim. Que a primeira parte do campeonato do Fluminense ali, ela foi muito tímida, foi muito insossa, né? Foi meio sem sal e acabou deixando jogadores importantes apagados ao longo da campanha. Aí, com o crescimento do Fluminense na reta final, o Martinelli também voltou a... É assim, ó, eu tenho um lado, né, corporativismo nem nada. Lógico que eu tenho um sentimento de alegria de ver um jogador igual o Martinelli. Parece que é tão fácil ser criticado e jogar tanta bola quanto ele jogou. Ele teve aquele intervalo e jogou um ano espetacular, né, cara? O Brasil é muito fácil você condenar, né, cara? É lógico que é muito fácil você exaltar. Por exemplo, a gente vai acabar escolhendo um volante e 2 quase 10, né? É verdade. No meio. É isso aí. Deve ser a tendência. Se a gente fosse focar em vamos dizer, um jogador como 5, outro com uma característica de 8, aí eu acho que eu talvez eu votaria no Martinelli, eu acho. Teria o Danielzinho ali como uma outra possibilidade. Muito forte, Mas enfim, vamos com o Jorginho. Eu vou com o Jorginho. Um 8 igual o Jean Lucas, ele poderia ser esse cara também. Também um ótimo campeonato. Alex, o Mansur foi de Jorginho. Você vai... Duro não votar no Jorginho. Eu vou dizer, então, o meu voto seria Lucas Silva. Porque, para mim, foi o jogador que mais subiu de patamar, assim, do que foi a carreira inteira. Lá no começo, chegou ao Real Madrid, né? Lá não conseguiu se estabelecer, voltou ao Brasil. Mas eu acho que ele nunca teve, na carreira toda, o nível que ele atingiu nessa temporada. Mais maduro, mas naquele início dele lá também, ele jogou bola parecida com o que ele está jogando hoje. O ano dele eu acho muito especial, assim. Acho que o sucesso do Cruzeiro também tem muito a ver com a estabilidade. Mas se a gente vai olhar... Ele e o Lucas Romero deram ao meio campo. Então, o meu voto é Lucas. Se a gente vai olhar os nomes aqui, naturalmente, se não for colocar em questão uma quantidade mínima de jogos, para mim é Jorginho, principalmente para essa função. Não, o melhor jogador dos 4, sem dúvida, é o Jorginho. Mas eu acho que no campeonato, assim, quem causou muito impacto na campanha do time, assim, acho que é o Lucas. Mas está eleito o Jorginho, então. Jorginho para a seleção do campeonato é o nosso volante, tá bom? Vamos colocar os meias aqui.
A gente até citou o Danielzinho tá na lista lá, Mansur. Excelente campeonato. Meia, né? John também, excelente campeonato. Isso. Esses só tem gente grande, né? Quer dizer, nem tão grande. Rapaz, eu acho que o mais simpático deles, eu acho que o mais simpático é o John, hein, Revão? Aí estão as opções para meias. Nós vamos ter que escolher 2, tá bom? Arrascaeta do Flamengo, Matheus Pereira do Cruzeiro, Danielzinho do Mirassol, Lúcio Acosta do Fluminense e John do Bragantino. Vai, Alex, começa com você agora. Escolher 2? Você tem que escolher 2. Os 2 10, Matheus e Arrascaeta, não tem... Se for fazer um meio campo só com 3, vai acabar sendo esses 2, né? Não tem... Os outros jogaram, o Danielzinho, nossa, cara, tem que ser falado todos eles. O campeonato do John é muito espetacular, tem que ser falado, porque isso, a gente só vota, lógico que vai ficar alguém para trás, porque realmente é justo, e eles que estão em casa nesse sentido, a gente pensa que não, mas é o reconhecimento para aquilo que eles fizeram. É legal, de toda maneira, você estar em casa falando, poxa vida, tá lá, o Felipe, o Mansur tá lá, eles falaram... Isso eu acho que faz parte. As opções estão dando, assim, um elenco, que é a seleção do campeonato. Como se fosse uma convocação de uma seleção do Brasil. E ainda outros nomes que não estão aí, gente. É só porque foi democraticamente o Felipe que escolheu, né? Não, mas nós estamos reforçando os outros nomes. Tive que limitar o número de opções. E que bom. Poderia ter mais gente, nessa lista aqui, né? Mas eu não consigo fugir de Arrascaeta. Não tem como. Eu acho que é unanimidade. Um nível acima, unanimidade. Para mim também, de decisão, Matheus Pereira e Arrascaeta, o campeonato dos dois é de muito alto nível. Até não consegui entender, na secura que a gente está nessa posição, o porquê do Matheus Pereira não ter sido mais convocado. Pensei que você ia falar do Arrascaeta também. Não, Arrascaeta não pode, infelizmente. Mas o Matheus Pereira teve aquela convocação, o que aconteceu? Ele se machucou, não? Jogou pouco, eu não me lembro se ele foi cortado. Ele entrou em uma das convocações. Jogo, né? Ele entrou, será que foi na altitude? Não. Foi antes que ele foi. Acho que foi antes. Mas ele entrou no jogo. Voltou, né? Depois, da altitude que parece que era pra ele ir, não foi, enfim, isso aí é conversa de coisa que a gente nem deve trazer aqui, porque daqui a pouco é bobagem. Mas depois ele não foi mais. Mas ele teve, assim, desde que ele, o ano passado, porque o Arrascaeta, o ano passado, ele não fez um bom ano, como o Flamengo não fez, enfim. E machucou bastante. A gente falava muito dele e do Alan Patrick, lembra? Isso. E comia a bola os 2-10 e o Brasil precisando de 10 não levava. Então nunca foi, pelo jeito, entre os outros treinadores também, nomes que de repente estavam nessa conta. Mas o que o Matheus Pereira ele causa também, como um meia, como um 10, que está cada vez mais difícil, ele articula, ele vem buscar, ele tem chegada, ele tem passe, ele tem uma saúde, tem drible, ele realmente é um 10 muito... De 24, dia 15 de outubro, ele entrou no Brasil e Peru das eliminatórias, ainda era o Dorival, ele entrou no segundo tempo do jogo. Jogou pouco, né? Porque eu gostaria de ter visto mais, ele ter chance pelo... O Danielzinho tem o quê? 37 anos? Quantos anos tem o Danielzinho? Não, tudo isso não. Eu acho que ele é mais experiente, isso. Agora. Porque tem essa coisa... Ele tem 31. 31, 94. Não, ficaram Arrascaeta e Matheus Pereira, né, pessoal? Então deu unanimidade, mas são todos ótimos jogadores aqui. O Danielzinho é mais como o Mansur falou, se fosse colocar, era mais como um segundo, um 8. Grande ano de Arrascaeta, um ótimo ano também de Matheus Pereira, os maestros, né, de Flamengo e Cruzeiro em suas campanhas ao longo de todo o campeonato. Agora, vamos aos atacantes. Olha, são mais opções, né? Porque vamos ter que escalar 3 atacantes aí. 4? Você quer jogar com 12? Você quer jogar um 4-3-4? Não dá. Queria, né? Só se a FIFA mudar a regra, mas não vai acontecer. Seguinte, Caio Jorge do Cruzeiro, Vitor Roque do Palmeiras, Flaco Lopes do Palmeiras, Carlos Vinícius do Grêmio, William José do Bahia, Ryan do Vasco, Memphis Depay do Corinthians e Pedro do Flamengo. Esses são os jogadores que estão aqui para que vocês possam escolher 3 deles. Eu vou começar então, para me adiantar, tá? Eu vou com Ryan, Vitor Roque e Caio Jorge. Os 3 atacantes que eu escolho. Ryan, Vitor Roque e Caio Jorge.
Tá aí o que você queria. Diz aí, ô Mansur. Escrito aqui no meu caderno, Rayan, Vitor Roque e Caio Jorge. Eu tinha pensado no Pedro, mas ele foi titular 13 vezes, entrou em outros 8 jogos, mas teve períodos ali de ausência por lesão. Pode parecer incoerente com o meu voto lá do Jorginho, mas o Vitor Roque, o Caio Jorge e o Rayan foram bastante influentes em períodos muito longos do campeonato. Você vê no Depay estando aí, né? Mas eu acho que ele participou menos do que ele poderia, mas super importante, falando até dos caras do Corinthians. Sim. O Garro, também um jogador importante que poderia até ter números melhores. Ele tem 1 gol no Campeonato Brasileiro. Mas o campeonato desse ano dele foi pior que o do ano passado. Foi pior, mas ele causa também impacto. Do mesmo jeito que é o Yuri, que menos vezes jogaram. Se você for pegar o Gustavo Henrique, também fez um ótimo, um bom campeonato. O Bidu e o Mateuzinho, vamos dizer, né? Eu fiquei pensando aqui, estava passando. Só que o Depay, o Memphis, que ele não gosta do Depay, mas é Depay, é duro. Nessa lista de colocar para o que aconteceu nesse campeonato, realmente acho que tem Flaco na frente dele. Ainda... Então, tem uma questão. Teve um período da temporada em que o Flaco foi melhor que o Vitor Roque, por exemplo, do Palmeiras, né? Exatamente. O Flaco não é um voto fora de consideração, não. É que o Flaco, ele passou 10 rodadas sem fazer um gol, né? Voltou a fazer agora, nessa vitória contra o Atlético Mineiro. E com a queda do Palmeiras, o Flaco também caiu. Mas se pegar até então, para mim o Flaco era o principal jogador do Palmeiras. Né? Na temporada, assim. É que aí o Vitor Roque acho que tomou um pouco à frente. Foi o que me deixou na dúvida entre um e outro. Eu também fiquei, na verdade. Não, aí poderia, e assim, vale ressalvar o impacto causado pelo Carlos Vinícius. Talvez se ele tivesse jogado o campeonato inteiro, é possível que ele estivesse na seleção. Com a média de gols que ele tem. A média dele é muito boa, né? Então, por isso ele, mesmo com menos jogos, né? Ele não fez 15 jogos, acho, no campeonato, o Carlos Vinícius. Da parte do meio-campo também, o Coutinho, cara, que ele fez um campeonato muito bom. Ele não estava nos meias ali, né? Mas acho que fez abaixo dos que a gente Não, fez abaixo, né? Mas eu acho que acho que é louvável o campeonato que ele fez, até numa evolução física. Até te dizer, o Carlos Vinícius fez 13 jogos. É isso. Quer dizer, participou de 13 jogos, né? Marcou 10 gols. 10 gols e deu uma assistência. 11 É. participações em gol em 13 jogos. É bastante. Ô, Alex, eu e Mansur fomos em Rayan, Vitor Roque e Caio Jorge. E você? Eu também. Eu acho que é isso também. Os números também não mentem. Já temos o zagueiro? Temos o zagueiro, já contabilizamos os votos aí? Então, antes da gente colocar o zagueiro, vamos para o técnico, né? Para a gente fechar a seleção. Dúvida, né? Eu acho que não, né? Mas temos essas 3 opções aí, ó. Leonardo Jardim, do Cruzeiro, Felipe Luiz, do Flamengo e Rafael Guanais, do Mirassol. Eu tinha uma tendência a votar no Diniz, não o Fernando, o Felipe, que escalou as seleções aqui todas as semanas. Isso. Mas, como o time nunca entrou em campo... Mas eu era bom, hein? Era um bom Agora, voto. Já houve, por exemplo, temporadas em que a gente votou em um treinador que fez uma equipe que a gente não tinha tanta expectativa. Eu me lembro especificamente de uma eleição em 2021, que o meu voto foi o Vojvoda. Foi a primeira campanha do Fortaleza lá em cima. Sim. Mas também contribuía o fato, além do grande trabalho dele, o fato de que, para mim, o Atlético, que jogou muito bem boa parte do campeonato, mas me chamava mais atenção o trabalho dele. Agora a gente tem, para mim, um grande trabalho campeão brasileiro, do Felipe Luiz, mas é difícil olhar para outro treinador nesse campeonato que não seja o Rafael Guanais. Eu acho que em qualquer outra circunstância, o Felipe Luiz seria eleito. Mas se você pegar do ponto de partida ao ponto de chegada, o que o time, em termos de expectativa, investimento, qualidade individual ou histórico de carreira dos jogadores, e o ponto que esse coletivo chegou, e o time é muito coletivo, é difícil não votar no Guanais. E o meu voto também é no Guanais, mas deixa eu também justificar aqui, porque o Leonardo Jardim, né? Porque o impacto que ele causou no Cruzeiro, tudo bem que o Cruzeiro... uma característica do time. O Cruzeiro teve investimento, tal, tudo mais. Só que você pega o começo do ano do Cruzeiro, o time não conseguiu andar.
né? E a partir da chegada dele, das transformações profundas que ele fez no time titular, no jeito de jogar, no elenco, ele fez um Cruzeiro muito firme, né? Ao longo de toda a temporada. Foi um time muito forte, o Cruzeiro, que vai terminar na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então, acho que é muito justa a presença do Leonardo Jardim aí. Mas o voto não tem como não ser Rafael Guanais. E aí, Alex? Eu também acho que não tem como não ser. Porém, não pode se diminuir o que o Felipe Luiz fez e ele vem fazendo, porque nós estamos vendo o Flamengo de 19 para cá, que nenhum desses treinadores conseguiu fazer nem perto desse Flamengo jogar, que sempre teve time forte, não como esse ano. Mas também não é simples você fazer um time como o Flamengo jogar. Parece que é simples. A gente fala, só pegar lá, escalar com esse time. Lógico que fazer o que o Rafael Guanais fez, de repente é um pouco mais difícil, né? Porque você tem muito mais limite nisso aí, nem se compara. Mas fazer o que o Felipe Luiz ele fez, e às vezes... O que o Diniz faz também não é difícil. E às vezes o que às vezes a gente não... Felipe Diniz. Às vezes a gente quer até diminuir, né, a questão por causa do elenco que ele tem. E é duro você também não votar no treinador que fez o time campeão, né? Que fez dar a volta por cima e tudo. Mas de falar, obviamente, algo que daqui a pouco teve até ano que o Abel ele foi campeão. Teve gente que não votou no Abel. Eu falei, como assim, cara? Né? O cara foi campeão, né? O melhor futebol ou o melhor time, ele tem um pouco de diferença, né? Foi muito bem dito pelo Mansur aqui, né? A questão de expectativa e realidade. Você já espera que o Flamengo dispute o título, você já espera que o Palmeiras dispute o título, né? E quando eles fazem isso, não é que seja uma obrigação, não é obrigação, tá longe disso. Tanto que o Flamengo não disputava o Campeonato Brasileiro para valer desde 20. O trabalho é ótimo do Felipe Luiz e merece estar na lista. Se fosse eleito o Felipe Luiz, o campeonato, provavelmente se não tivesse o Mirassol no campeonato, o eleito seria o Felipe, né? Pelo grande trabalho. E se ele for também não é injusto com o Guanais, tá entendendo? Isso, é que o trabalho do Guanais é muito impactante. Espetacular, é extraordinário. Pegar um time como o Mirassol, que é o menor orçamento do campeonato, transformá-lo em 4º lugar. E não é só a posição, é o jeito de jogar. Olha os números. O time do Mirassol foi um time gostoso de se ver ao longo de todo o campeonato. Hoje, para fechar o campeonato, terminou com 3-3, divertidíssimo contra o Guanais. Então era um time que você via a organização. Não é a equipe de menor investimento que vem para a Série A apostar em menos jogo. Exato. E outra. E para tentar sobreviver. Ela ofereceu mais futebol. E outra, a aposta no Guanais é algo, se a gente for olhar para quem assiste realmente, naturalmente, a maioria assiste muito mais Série A, que não conhecia ele, era muito fácil falar, ele não vai ter estofo para uma Série A. E ele, corajoso, que sempre foi corajoso, criativo, competente, na carreira dele, ele chega numa Série A, ele não sucumbe a isso, de falar, poxa, eu vou mudar meu jeito de trabalhar. Pelo contrário, o que ele faz, eu acho que é muito bom para a escola brasileira. O que o Felipe faz é muito bom de poder também ter treinadores formados, treinadores novos, que sejam em Série D, gente, Série C, às vezes a gente coloca a culpa na série e naquele limite de atletas que a gente tem para competir, e que eu não consigo, de repente, fazer, tudo acaba no resultado, Alex, acaba, mas o Guanais é um tipo de cara que ele não sucumbiu. Eu não vou perder a minha convicção na minha essência para a questão dos resultados. O resultado ele vai acontecer. Então ele potencializou muito esse time do Mirassol e por isso ele está realmente como um novo treinador no mercado brasileiro que vai ter oportunidade em grandes equipes, com maiores investimentos em algum momento da carreira. Porque o Mirassol foi lá e deu a oportunidade para ele e ele aproveitou muito bem. É isso aí. Vamos então fazer o seguinte, vamos colocar na tela, lembrando que pela votação popular, Léo Ortiz se levou. Então a dupla de Léos vai ser a zaga da nossa seleção. Então é Walter, o goleiro do Mirassol, Paulo Henrique do Vasco, lateral direito, a dupla do Flamengo de zagueiros, né? Léo Ortiz e Léo Pereira, Reinaldo do Mirassol na lateral esquerda. Meio campo com Jorginho do Flamengo, Matheus Pereira do Cruzeiro e Arrascaeta do Flamengo. O ataque, Caio Jorge do Cruzeiro, Vitor Roque do Palmeiras e Ryan do Vasco. Esse é o time titular. Essa é a seleção do Campeonato Brasileiro, de acordo com nós aqui, né? De acordo com a gente, do Troca de Passes, tá bom? E o técnico é o bom Rafael Guanais do Mirassol. E se tivesse que colocar, aí ó, se tivesse que colocar
trocar algum jogador daí para você pôr mais um meio-campista, um exemplo. Eu tiraria, no caso, o Vitor Roque dos atacantes para pôr um Danielzinho, Martinelli. um Jean Lucas, um Martinelli. Dos 3 ali da frente. Se quisesse equilibrar o time, né? Um pouquinho mais para jogar. Isso. Sim, Se fosse algo mais real, vamos dizer assim, né? Olha, então é o seguinte, ó, temos 3 do Mirassol, 2 jogadores e o técnico, né, os 2 zagueiros e os 2 meio-campistas, 2 do Vasco, o lateral Paulo Henrique e o atacante Ryan, 2 do Cruzeiro, Matheus Pereira e Caio Jorge, e 1 do Palmeiras, o Vitor Roque. Vê como o Diniz potencializou jogadores do Vasco, né, individualmente, porque o Vasco não faz uma boa campanha no campeonato, né? Tá ali dentro do que se esperava, eu acho, do Vasco antes do campeonato, tá dentro mais ou menos do que é o elenco do Vasco, não o que terminou, mas o que começou, deu mostra de que podia ser um passo acima e depois teve uma outra queda. Mas individualmente jogadores acabaram se destacando. Deixa eu dar uma passada na hashtag troca de passe aqui para ver os caras cornetarem o Mansur, porque no fim das contas... Não, no fim o povo teve comigo na escolha do zagueiro. Isso aí. Olha aqui, ó. Edivaldo Souza. Cheguei no meio do programa, assisti a partida do trio de ataque, mas achei coerente a escolha. Se tivessem escolhido o Pedro, seria puxa-saquismo da empresa. Da empresa? Da empresa, né? E o Guanais merece ser escolhido o melhor técnico do Brasileirão. Valeu, Edivaldo. O Tarcísio Bibiano manda aqui, sou flamenguista e duvidei que o Felipe Luiz chegaria a 2 títulos. Me surpreendeu. Por isso tem que ser eleito o melhor técnico. Valeu, Tarcísio. E é normal do treinador começando, do mesmo jeito que gera dúvida, né? Do Felipe todo mundo tinha, né? Assim. Ou quando começou a se falar de seleção brasileira, lembra? Nossa, que absurdo, mas é que ele traz um pacote diferente. Claro. Gi Guimarães, o melhor técnico é Felipe Luiz. No primeiro ano de técnico como profissional, ele já é campeão de tudo que disputou. Que loucura esses caras ganharem dinheiro para falar tanta besteira. E o Mansur ganha muito, hein? É muito dinheiro que o Mansur ganha. É que a eleição não é a temporada. A temporada, a do Felipe Luiz é perfeita. Claro, agora, é o recorte do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Como se fosse um demérito muito grande para os outros. Não, às vezes, numa eleição assim, a gente até tem que cuidar para não ser injusto com quem dirige o time mais caro, com mais investimento, com mais talento. Claro. Porque parece que qualquer coisa que o treinador faça não é suficiente diante de uma... É que a campanha do Mirassol, de fato, ela é algo muito único no Campeonato Brasileiro. É muito difícil acontecer o que aconteceu. Pode ver que é o tanto de clubes com investimentos muito maiores, aonde estão. Já tiveram treinadores que estão mais tempo no mercado, enfim, e não aconteceu. Antônio Marcos, manda aqui, ó. O Jardim pegou o Cruzeiro, que ficou em 3º lugar no Mineiro, e colocou no 3º lugar do Brasileiro. É verdade. É isso aí, Antônio. E era um time que estava bagunçado. O Nelson manda aqui, é pro Mansur isso aqui, não é pra mim. Na boa, vocês são extremamente hipócritas. Esse treinador do Mirassol, sem pressão, sem viagens, jogando apenas uma competição, deixem de ser hipócritas. 2026 ele vai fazer o quê? Voltar pra B. Aí a gente vota, a gente não vota nele. Aí a gente muito simples. Não elege. É outro que por isso não pode ser desmerecido de fazer um time jogar tanta bola como ele fez o Mirassol jogar. O Alexandre Polachini manda aqui, ó. O melhor atacante é o Bruno Henrique. Driblou a justiça e a mulher. Os caras, velho. Ai, meu Deus do céu, viu? Vini Pedra, manda aqui, ó. O treinador que ficou em quarto é melhor que o treinador que foi campeão de tudo no ano. Depois dessa, mudei de canal. É o campeonato. Então se ele mudou de canal, não vai ver que eu li a mensagem dele. É uma pena que você tenha mudado de canal, Vini Pedra. Mas se você estiver aqui, manda uma mensagem, nós vamos saber que é mentira. Vini Pedra. É o parente do Márcio Pedra, né? Pra fechar aqui, porque tem muitas mensagens aqui, tem umas muito boas aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. O Cacaroto Flá, que participa sempre. É fiel. Guanais, sem dúvida. E o Renato manda aqui, ó. Olá, amigos. Não, Renato, só Renato. Para os melhores de 25, na minha opinião, fazia tempo que eu não via tantos bons jogadores em vários clubes. O brasileiro de 2025 subiu o sarrafo. Dá para fazer um elenco de 30 facilmente. Para a Copa de 2026. Abraços vezes. Para a Copa de 2026, nem tanto, né? Mas que é verdade, temos ótimos jogadores aí espalhados em O campeonato subiu de nível em termos de qualidade individual. Ele só não sobe de nível em termos de qualidade de jogo porque o calendário sabota muito o time. Isso, é verdade. Para fechar aqui, eu vou ler isso aqui, ó. Valderi Felizado da Silva.
O Alex é muito corporativista. É verdade, ele é corporativista mesmo, é isso aí. Então tá aí, meus amigos, a galera aí do Troca de Passe, né, elegendo a seleção do Campeonato Brasileiro. E aí, o que você achou? Concorda, discorda? Erraram, acertaram? Quem, né, poderia substituir quem aí nesse campinho? Coloca aí nos comentários. Olha isso aqui, galera, vou mostrar para vocês algumas imagens, né, do hotel ao qual o Flamengo irá ficar agora lá em Doha, né, para esse Mundial de Clubes que vai acontecer no Catar. Tá ali, diárias de até 40 mil e bebidas alcoólicas restritas, ou seja, proibido. Conheça o luxuoso hotel do Flamengo no Catar, local com piscina de borda infinita e foi escolhido pelo time do Botafogo para disputar a competição no ano passado. Vamos ver aqui as imagens, olha ele aí, galera. Eita, o Plaza, né? O hotel ao qual o Flamengo vai ficar. Local muito privilegiado, né? E simplesmente um luxo, sem contar que o polo gastronômico é realmente espetacular. Olha esse quarto, galera. Que impressionante, né? Parece ali que é tudo de ouro, né? Tudo dourado. Olha esse banheiro, galera. Olha esse espelho, né? Rapaz, é absurdo, né, irmão? É muito conforto, é muito luxo. Tá ali, ó, o quarto mais simples do hotel tem televisão de 65 polegadas, né, roupão de banho, chinelo de banho, ar-condicionado, galera, bidê, cortina blackout, edredom, canal de filme no quarto, TV a cabo, estação de trabalho, cafeteria, secador de cabelo, ferro, tábua de passar, produto de banho. Olha isso, minibar, limpeza e arrumação, minibar sem bebida alcoólica, né? Limpeza e arrumação 24 horas, internet de alta velocidade gratuita, máquina de café expresso no quarto. Olha isso, olho mágico rebaixado, pia rebaixada, instalações para fazer café e chá, fechamento automático das portas, portas com travas dupla, detector de fumaça eletrônica. Olha, é muita coisa, é muito luxo, nação rubro-negra, é muito luxo para os caras, irmão. Olha isso aqui, olha esse lustre, né? Olha o hall desse hotel, que coisa espetacular, olha essa piscina. Realmente, né? O Flamengo vai estar muito bem servido lá no Plaza, né, em Doha. Olha a banheira, olha a banheira. Meu Deus do céu, rapaz, que isso, rapaz. Mereceram, né? Ganharam a Libertadores, né? Ganharam o Brasileirão. Mereceram, fizeram por onde para estar lá. Então, parabéns, né, para os jogadores que mereceram estar lá. Agora, que eles aproveitem, né, todo esse tempo que vão estar lá, se recuperem bem, né, durante ali o tempo que vão estar, se preparem bem também para o confronto, né, contra o time do Cruz Azul do México, um passo de cada vez, e lógico, sonhem em chegar à grande decisão no dia 17 contra o PSG. É isso que nós esperamos. Beleza? Galera, vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de créditos. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de... Isso aqui é a nossa paixão. Olha que delícia aqui, ó. Enia campeão brasileiro, tetracampeão brasileiro. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!